Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Touro do Cerrado. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, destrinche o tema cuckold. Explique como alguns homens conseguem ter prazer em ver a sua parceira com outro. Na análise, discorra sobre o papel do profano feminino, como a dinâmica moderna, através da hipergamia, tem evoluído para normalizar a cornice masculina. Explique a psicologia do outro lado da moeda, a tara proibida do comedor de casadas. Fique livre para exaurir a temática com a maestria de sempre. E muito obrigado, Touro do Cerrado, pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Isso ajuda demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, e vocês também podem escolher o tema aí livre para eu falar aqui no canal. Vocês também podem ajudar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. É de graça e ajuda o conteúdo a chegar a mais homens. Só um aviso a vocês, até o ano que vem, tá? A promoçãozinha de Natal aí, o código do Coruja está com 30% de desconto. O Código do Coruja é um material que eu desenvolvi sobre filosofia aplicada à vida do homem moderno que quer seguir o próprio caminho de uma maneira mais funcional. Então eu trato isso do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral e ético, do ponto de vista social, do ponto de vista sexual e afetivo e até mesmo do ponto de vista financeiro e econômico, tá? São duas coisas diferentes, tá? Financeiro e econômico são coisas diferentes de fato, porque eu falo de Bitcoin e como ganhar dinheiro na internet também no Código do Coruja, certo? Link na descrição e no comentário fixado, 30% de desconto até o primeiro dia de 2026. Beleza? Vamos a esse assunto aqui. Vamos destrinchar o tema cuckold. Por que isso tem aumentado? Na verdade, não tem aumentado. Tem ficado somente mais evidente. Nesse mundo de meu Deus, sempre teve todo tipo de loucura e sacanagem, perversão, fetichização que você pode imaginar. A internet somente evidenciou isso e por isso vocês acreditam que o negócio tem aumentado. Porque eu lembro de escândalos sexuais também quando eu morava em fazenda, sabe, em roça, na década de 90, começo dos anos 2000, lá quando eu era moleque. A mesma putaria, a mesma sacanagem, a mesma cornice. Cara que comia a mulher dos outros, cara que tomava corno, corno manso, essas nomenclaturas aí sempre existiram no Brasil, tá? Talvez o que tenha mudado culturalmente foi, no máximo, a permissividade dos homens. Agora, quando eu digo permissividade, parece até que eu estou dizendo que acho certo que o cara ele vá lá com 38 resolver o problema do corno que ele levou, né? Lavar a honra com sangue, como chamam. É que isso ainda acontece no Brasil, e muito, tá? E muito. A maioria dos crimes passionais no Brasil ocorrem por conta de traição. Isso é um fato. Traição ou ciúmes, né? E de fato, quem mais comete crimes passionais são homens. Isso aí é um senso inegável. Isso remonta, obviamente, a toda essa cultura de lavar a honra com sangue. É uma cultura tradicional que sugere que a imagem da mulher é o reflexo da imagem do homem, ou vice-versa, que é uma coisa que todo mundo cobra, tá? Inclusive as mulheres cobram isso do homem, porque tem uma responsabilidade delas nisso aí também, tá? Vários dos comportamentos tipicamente masculinos que elas consideram tóxicos são comportamentos que as próprias mulheres incentivam ou até mesmo exigem dos homens, mas é uma responsabilidade que, como muitas outras, elas não querem assumir. E parte de uma infantilidade também não saber a diferença entre responsabilidade e culpa. A culpa é sempre de quem comete o crime, é sempre de quem comete a transgressão ou faz merda. Só que responsabilidade é diferente de culpa. Né? Tem esse conceito aí na língua portuguesa, onde responsabilidade é, por exemplo, uma pessoa que permitiu que um crime acontecesse, que foi leniente, que foi indulgente, que poderia ter evitado e não evitou. Existe responsabilidade, até mesmo jurídica. Mas culpa é uma questão de acusação, de julgamento e de decreto. Responsabilidade é consequência, tá? Então você vai sempre ver pessoas, vamos botar assim porque também tem muito homem que faz isso, tentando se eximir de responsabilidade dizendo que não tem culpa. Mas voltando ao assunto dos cuckolds, essa fetichização de corno, de fato tem muito a ver com a internet, tem muito a ver com pornografia, tem muito cara que desenvolveu essa porra simplesmente porque assistiu vídeo pornô, não necessariamente porque o pornô criou isso nele, novamente, a questão da responsabilidade, mas porque provavelmente ele tinha alguma coisa dentro de si que o pornô acordou ali dentro dele. A mesma coisa de caras que gostam de vídeos de transe, parafilias e coisas estranhas, tá? Novamente, a questão da responsabilidade. Muita gente fica dizendo, eu não gosto dos vídeos do Coruja porque ele defende a pornografia.
É foda assumir responsabilidade, né, meu brother? Ninguém quer assumir, todo mundo quer fugir, todo mundo quer apontar dedos, todo mundo quer dizer, ai, o que causou isso em mim foi isso e aquilo. Ninguém quer olhar pra dentro de si e falar, porra, se eu tô assistindo vídeo de cuck, se eu tô assistindo vídeo de trans, é porque eu gosto dessa porra. A pornografia só me mostrou algo a qual eu já tinha interesse, porque se você não tem interesse e a parada aparece pra você, se você não tem nenhuma curiosidade, você vai simplesmente ignorar. É assim que a vida adulta funciona. Porque quando você sai na rua, quando você vive sua vida, você é exposto a um monte de bizarrice. Principalmente se você mora no Brasil, né? Então a escolha é sua, se você vai ali, se interessa ou não. Então tem muito cara que gosta de dizer, ai, a pornografia me fez ver vídeo trans e outras parafilias. Daí quando eu digo, parceiro, você tinha isso dentro de você, a pornografia só acordou isso. Daí é como se eu botasse um espelho na frente dele e ele visse a face dele que ele tem vergonha ou ele repugna de alguma forma. É óbvio que ele vai rejeitar. E aí vão surgir as falsas acusações, as difamações, as mentiras, né? O Coruja defende a pornografia. Você vê que o caráter da pessoa é medido por aí, né? Mas, de fato, a pornografia ela foi mostrando para pessoas que já tinham um certo ímpeto para isso, uma modalidade, sabe? Mas eu, como aceleracionista, eu tenho uma veia muito liberal também. Então eu vejo da mesma forma que propaganda. Não é porque certas pessoas não conseguem controlar as influências, não conseguem se conter, que algo tem que ser proibido. Então eu tenho a mesmíssima opinião a respeito de drogas e a respeito de álcool e armas. Não é porque tem os malucos que foram mal educados e têm algum tipo de zoeira na cabeça que não sabem usar um produto ou um serviço que esse produto ou serviço tem que ser proibido. E tem muito cara que é essencialmente libertário, mas quer proibir a pornografia simplesmente por vias morais. E eu tenho uma crítica a isso aí porque sou uma hipocrisia. O cara ele é a favor de liberação de armas e ele sabe que existem pessoas malucas que podem ter acesso a armas com a liberação, mas nem por isso ele acredita que isso deve ser proibido ou cerceado de alguma forma. Só que quando o assunto é pornografia, não falando obviamente de controles para menores de idade, que é uma responsabilidade dos pais, né? Abaixo de 16 anos não deveria nem ter celular. Ah, mas os coleguinhas da escola têm. Mas algumas décadas atrás, porra, ninguém tinha celular e todo mundo se comunicava de alguma forma. Então eu acho hipocrisia do caralho. O maluco quer liberar armas, alguns são até a favor da liberação de drogas, mas quando fala de pornografia ele quer proibir. E geralmente isso é só um argumento moral, essa é a minha maior crítica. Raramente foge disso. Quando foge é para dizer que o cara ele fica maluco, ele fica sequelado, ele desenvolve parafilias, mas aí eu sempre venho com aquela narrativa da responsabilidade que afasta todo mundo. Cara, se você tá assistindo essas porras é porque você gosta. No fundo você gosta. Quem não gosta nem abre a porra do vídeo, já tem um algerizo, um nojo assim, só de ver a miniatura. Mas, porém, todavia, entretanto, eu não sou extremo. Eu sei que quem tem esses ímpetos e acaba vendo que na pornografia existe uma categoria para isso e na internet existe um submundo para isso, existem até grupos que se organizam para esse tipo de coisa, o cara ele vai se sentir validado, ele vai se sentir ali estimulado a botar essa parafilia para fora. Isso é um fato. Isso é inegável, entendeu? Então a internet ela mostrou que para todo mundo que existe de fato uma categoria a respeito disso e por conta do terror que as pessoas têm em relação a esse tipo de coisa, por ser estranho, por ser antiético para alguns, até imoral para outros, por ser chocante, né, e contraintuitivo até mesmo. Porra, você se relaciona com uma mulher e você tem um relacionamento com ela, por que você ia deixar outros homens comerem ela e tal? Não faz sentido para a maioria de nós, eu incluso. Então criou-se um choque muito grande. Na internet, o que choca é o que faz mais sucesso. Quando na verdade esse tipo de coisa, cara, é um submundo, entendeu? Era uma galera que vivia assim, e vive até hoje, em grupos, em ambientes focados nessa porra. Mas não é o normal. Quando você sai na rua, você não encontra um cuck, pelo menos não um cuck assumido, né? Não esse tipo de cuck que gosta da coisa. Certo? Então, dado essa introdução social a respeito, sociocultural, vamos falar das questões biopsicológicas, tá? As questões evolutivas e mentais a respeito disso. Que foi o que o Touro do Cerrado pediu aqui. Bem sugestivo o nome que ele escolheu. Eu, sinceramente, obviamente não tenho propriedade para isso, eu não consigo entender, tá, onde o cara vai conseguir, vai tirar prazer em ver a própria mulher dele sendo comida por outro homem. Eu simplesmente não consigo entender isso. Forçando muito, eu diria que esse cara, ele gosta mais de ver do que fazer. Ele é um voyeurista. Talvez também ele... tem várias modalidades disso aí, tem várias motivações e várias explicações para isso. Tem caras que dizem
ou pelo menos essa é a narrativa deles, que eles gostam tanto da sua parceira e eles sabem que não conseguem dar muito prazer a ela, porque eles não são tão avantajados ou porque eles não são muito bons de cama, e eles convidam, até contratam outros homens para fazer isso por eles. O cara, muitas das vezes também, ele gosta de ter um terceiro ponto de vista, ele gosta de estar assistindo, novamente o voyeurista. Muito se diz que esse é um cara que já está condicionado à pornografia, que esse cara ele já assistiu tanto vídeo e nesses vídeos ele está sempre no terceiro ponto de vista, mesmo nos vídeos em primeira pessoa, que o cara bota a câmera ali na cabeça, você ainda é uma terceira pessoa quando você assiste esse tipo de vídeo. Então, naturalmente, a pornografia te aliena e condiciona a sua mente a gostar desse tipo de coisa. Novamente, eu não gosto dessa narrativa porque ela parece muito imatura, né? Uma pessoa assim que não tem controle sobre as próprias influências. Então, a narrativa bem de gado, do tipo laranja mecânica, sabe? Você assiste uma coisa e você é condicionado a isso como se você não tivesse a mera capacidade de dizer eu não quero isso para minha vida. Então, de fato, se você está numa situação dessas, onde você não consegue parar de assistir um tipo de conteúdo que, no fim das contas, te causa ojeriza, te causa algum tipo de mal-estar, seja psicológico, seja emocional, cara, tu tem que procurar ajuda. Se você quer se livrar realmente disso e não está conseguindo sozinho, procure ajuda profissional. E eu recomendo o Pleiter Pontes, um psicoterapeuta focado na mente masculina, que já é conhecedor desses problemas masculinos modernos, principalmente de dentro da comunidade. Afinal, ele também produzia conteúdos para a comunidade. Então, se você tem esse problema e não consegue se livrar sozinho, procure ajuda se está prejudicando realmente a sua vida. Não nego que isso acontece. Não nego que isso pode se tornar um vício, mas como todo vício, o problema nunca é o objeto, o problema é a pessoa. Porque qualquer outro vício, você sempre vai estar exposto a alguma coisa assim. Tá? A pornografia ela tem tudo quanto é lugar, verdade seja dita, e até quando você vê um outdoor ou você vê uma propaganda mais sexy, que tem muito no mundo de hoje, você talvez seja compelido a voltar ao seu vício. A mesma coisa funciona para jogo, a mesma coisa funciona para bebida, drogas. Os estímulos e os objetos do vício sempre vão existir. E você não vai conseguir mudar eles, você tem que mudar a si mesmo, e é para isso que a terapia funciona, certo? Só deixando claro aqui para evitar ad hominem, porque ninguém adora fazer ad hominem, e também para ajudar caras que se estão nessa situação, porra, eles precisam realmente se curar. Perdoem aí vocês que acham isso chato. Agora, voltando para a parte que interessa. Tem muito cara também, novamente, me forçando a entender a mente do cara que gosta dessa parafilia, é capaz dele ter uma síndrome de Madonna prostituta, muito bem descrita por Freud. Não vamos ser puritanos aqui, vamos convir. Todos nós já assistimos um vídeo desse. Não necessariamente por prazer, eu particularmente nem gosto de quando tem homem ali no meio, eu prefiro os vídeos das gurias assim, sozinhas, né? As modelos ali, só mostrando o corpo, só fazendo o negócio dela sozinho, pra mim já é o suficiente. Eu gosto de manter as coisas simples, porque justamente a sofisticação é o que leva o cara a ter essas disfunções aí que eu citei. Então abre 5 guias diferentes e vai assistir 5 vídeos de uma vez, quando na verdade ele bate em um só e depois fecha tudo, né? Então o resultado é sempre o mesmo. O problema é sempre a sofisticação, o cara gastar muito tempo ali, abrir várias guias, várias categorias diferentes e querer assistir só por assistir. Mas voltando, nesses vídeos é muito comum que o Cuck ele fique ali falando: tá vendo como ela é uma vagabunda? Tá vendo como ela é uma puta? Isso, como ela mesma pode ser o quê? Daí eu olho pra essa porra e penso assim: esse cara gosta de denegrir a própria parceira. Ele está com ela, então ele a considera de alguma forma. Ele tem um apreço por ela e provavelmente fora dessas situações ele a trata até bem. Ele não a chama dessas coisas fora dessas situações, entendeu? Mas na situação em si ele quer vê-la degradada ao máximo possível. Isso é muito comum, talvez seja o mais comum dessas situações. Daí você percebe que esse homem ele tá no polo feminino, sabe? Ele tá com a mentalidade feminina. Porque ele tá com o interesse do prazer feminino em mente, não tanto o prazer dele. Em todas essas situações, você pode ver o voyeurista, o cara que ele quer ver a mulher dele tendo prazer mais do que ele tendo prazer, ou ele quer xingar ela, denegrir ela de alguma forma. Você vê que é sempre botando em voga o prazer feminino. É o que é o ginocentrismo, que eu tanto cito aqui. Botar os desejos, as vontades, os interesses e os problemas femininos, né, isso é o ginocentrismo, no centro de uma discussão de uma sociedade, de um grupo, da vida de uma pessoa. E da mesma forma, quem é que gosta de ser xingado na cama, majoritariamente? Mulheres. Inclusive, esses cucks têm essa mentalidade feminina porque muitos deles gostam de ser humilhados, gostam de ser chamados de corno e pau pequeno, não sei o que, essas merdas assim. Então, eu percebo, eu interpreto que esses homens eles têm uma forma de ter prazer muito submissa, muito feminina até mesmo.
Porque esses homens não estão buscando prazer ativamente, eles estão buscando prazer passivamente. Eles não querem atingir o orgasmo, eles não querem estar naquela situação ali no ato. Eles se atraem muito mais por uma fantasia ou uma ideia do que o ato representa. E eu já fiz um vídeo a respeito da sexualidade feminina e do consumo feminino de pornografia. Esse vídeo ficou bem pesadinho, tá na Corte das Corujas. Link para a Corte das Corujas na descrição e no comentário fixado. E lá eu falei que as mulheres, elas não gostam do sexo como os homens gostam. Porque o homem, ele quer fazer sexo, sabe? Pelo orgasmo, pelo prazer, pela questão física. A mulher se atrai pela ideia do sexo, o que o sexo representa e, acima de tudo, como elas se projetam dentro do ato. Então, o que elas querem no sexo é se sentir desejadas, se sentir sensuais, se sentir poderosas. Muitas delas se atraem pelo senso de proibido que há no sexo também e toda aquela mística por trás do ato. Os homens que são cucks, geralmente eles têm essa mesma mentalidade, esse mesmo foco. Então, eu interpreto que esses caras estão meio que no polo feminino, entendeu? Eles estão buscando uma fonte de prazer como mulheres. Porque a mulher que busca ser submissa, a mulher que busca no sexo, geralmente, tá? Claro que existem exceções, existe exceção para tudo que eu falo. Mas geralmente elas buscam ser submissas e elas buscam a degradação. Elas buscam ser chamadas de nomes degradantes na hora H. Assim como esses cucks. Sabe o que é mais engraçado e que corrobora fatalmente com a minha interpretação? É que quando você olha para esses cucks assim, geralmente, tá? Na verdade, majoritariamente, na maioria esmagadora das vezes, deve haver uma exceção, mas eu nunca vi. Esses cucks assumidos, eles quase sempre têm um estereótipo assim de um homem sojado, sabe? Com baixo nível de testosterona, baixinho, provavelmente tem um membro pequeno, já tem uma idade um pouco mais avançada, já tá assim meio barrigudo, sabe? É um homem que claramente, ou pelo menos demonstra ser mais estrogenado. Você sempre vê isso. E aí os caras que eles convidam, até contratam para fazer o serviço ali para eles, geralmente são homens hipermasculinos, altos, fortes, grandes, avantajados, frequentemente da raça negra, que tem naturalmente mais testosterona. Sim, a etnia, a raça, como vocês queiram chamar, negra, tem mais testosterona que a branca. E os cucks, eles costumam ser brancos, cara. Então é sempre aquele cara que come carboidrato processado pra caramba, aquele cara que não pratica exercício físico de alta intensidade, aquele cara branquinho que toma pouco sol. Você tá ligado, né? Vocês entendem. Então, de fato, este homem, esse tipo de homem, ele costuma ser mais afeminado mesmo no sentido literal da palavra. Ele é mais ligado ao lado feminino da coisa. Veja que nesse vídeo aqui, eu espero que vocês interpretem dessa forma, porque é assim que eu quero me expressar, eu não estou necessariamente fazendo um julgamento moral, um escárnio aqui. Eu sou aceleracionista. Aceleracionista vai além do libertarianismo, meu parceiro. Quer fazer, faz. A vida é do cara, a mulher com a qual ele está se relacionando está se relacionando com ele, eu ia dizer que era dele, né? Mas não dá nem para dizer isso porque, bom, por motivos óbvios, então a mulher está se relacionando com você, vocês estão consentindo, então tá tudo tranquilo. Então, novamente, o estereótipo desse tipo de homem, tá? É muito, muito comum, cara. É muito comum, é batata assim, sabe? Não tô dizendo que todo cara que tem essa aparência vai gostar dessas coisas, mas quase todo cara que gosta dessas coisas tem essa aparência, cara. É bizarro. Agora vamos para o outro lado da moeda. Tara proibida do comedor de casadas, como sugeriu aqui o Touro do Cerrado. Ih, mas isso aí no Brasil, cara, é quase cultural, né? Como disse o Epifania, ele falou mais da sociedade carioca e disse que o carioca, a gente sabe, né? O Rio de Janeiro é o Brasil do Brasil. E ele fala que a vontade do carioca de comer a mulher dos outros é cultural. Evolutivamente falando, o porquê disso é facilmente rastreável. Existe uma vantagem evolutiva em você engravidar uma mulher que está sendo provida por um outro homem. Assim você tem o seu orgasmo, assim você passa a sua genética adiante e não tem que pagar o ônus da reprodução, que é o que? Prover e proteger para ela e para o filho. Assim, partindo por todas as evidências, a do gênio egoísta de Dawkins, a evidência psicológica e a evidência sociocultural, dá para ver vantagem nisso aí em todos os lados. Você sente que venceu um homem, você sente que venceu uma competição, que você conseguiu ser mais atraente do que o homem com o qual aquela mulher está se relacionando. Então você vence psicologicamente. Seu ego é validado, sua mente é validada. Socioculturalmente também existe um incentivo, né? O corno é o que é sempre julgado, o comedor nem sempre.
Na verdade, raramente. Por isso que tinha aquele negócio, ainda tem, né? Essa coisa de limpar a honra. Porque ninguém ataca a honra do comedor, ataca a honra do corno. Sendo que no contrato social ali, é a mulher que está mais errada porque ela fez uma negociação de fidelidade com o cara que foi traído. O segundo mais errado é o comedor ali. Isso se ele ficou sabendo que a mulher era comprometida, porque muitos não sabem, mas a maioria sabe, tá? Não vamos passar pano não. A maioria sabe e na verdade quer fazer isso justamente porque sabe. Mas cuidado, os outros casos eles são minoria, não vou nem dizer exceção, mas não são raros não. Já vi muito caso de cara que foi se relacionar com uma mulher ali e ela estava comprometida e não falou. O próprio Epifania tem um caso desse e quase dançou, né? Ele já deu esse relato, engraçado. E, obviamente, o que não tá errado em nada é o cara que foi traído. Só que a sociedade não entende assim, então foda-se. Então há uma disfunção muito clara aí, e há uma disfunção também até no próprio corno, que ele fica mais puto com o comedor do que com a mulher que prometeu a ele fidelidade, né? O comedor ele não fez nenhum trato de fidelidade com o corno, cara. Engraçado. Mas remonta-se a essa ideia, novamente, tradicional, novamente, patriarcal e podemos até considerar machista, que o homem tem mais responsabilidade que a mulher. Então a mulher ela não é penalizada, pelo menos não tanto quanto o comedor é, geralmente. Sim, tem muito cara que comete o crime passional ali, vai lá e passa os dois, né, os dois envolvidos ali, mas culturalmente tem-se mais raiva do cara que comeu a mulher do que a mulher que traiu. Novamente, delírios de uma sociedade disfuncional, delírios de uma cultura disfuncional, delírios de um país disfuncional. Agora, vocês me perguntam, porra, Coruja, qual a vantagem evolutiva do corno? Cara, é o seguinte, na natureza existem vários comportamentos e até características de animais que não representam vantagem evolutiva alguma. Alguma. Pegue, por exemplo, caranguejos. Tem uma certa espécie de caranguejos que a garra dele é tão grande, mas tão grande, que ele mal consegue se movimentar e ela não serve pra porra nenhuma. É tão grande que ela não serve pra defesa, ele não consegue mexer ela direito, não serve pra caça, é única e exclusivamente para atrair fêmeas. E aquilo só prejudica o safado do caranguejo. Então, nessa espécie, as fêmeas se atraem pelo macho com a garra maior. Eu imagino que, minha interpretação, tá? Que os homens que eles têm esse fetiche, essa parafilia, enfim, esses desejos, que seja, como vocês queiram chamar, do ponto de vista exclusivamente evolutivo, tá? A vantagem evolutiva que eles têm é conseguir atrair fêmeas que, se ele não permitir que ela se relacione com outros homens, por ele ser mais desatraente, ele não conseguiria. Então é aquele tipo de homem que ele é tão assim desatraente, novamente, ele tem realmente, geralmente esses homens têm essa característica, esse estereótipo de não serem muito atraentes, né? Baixinho, mais gordinho, uma idade mais avançada, e geralmente os homens que eles chamam para fazer esse serviço são mais atraentes do que ele, mais altos, mais fortes, mais avantajados. Então ele meio que sabe que ele não tem opção, ele não poderia ficar com aquela mulher se ele não deixasse que ela fosse torada por outros. Então, meio que a única forma dele ter acesso a sexo, e eventualmente a uma reprodução, porque tem muitos desses cucks que tem filhos, tá? É ele deixando a sua parceira se relacionar com outros. Então, é meio que um atestado de fracasso genético, sabe? É uma interpretação. Do ponto de vista biológico, exclusivamente, é um atestado de fracasso genético. É um atestado, assim, de fracasso na competição sexual. Eu não consigo, eu não sou atraente, eu não dou prazer à minha mulher e eu tenho que chamar outros homens para isso. É tipo isso, entendeu? E é como se o gene egoísta dele pensasse, novamente citando o Richard Dawkins aqui, se eu não fizer essa concessão ou se eu não me submeter a isso, eu não terei acesso a mulheres ou a essa mulher em específica ou a mulheres atraentes ou o que seja, entendeu? Essa seria meio que a vantagem evolutiva fazendo paralelo com animais, vários animais que têm características e comportamentos anti-sobrevivência, como o caso do caranguejo aí, mas é simplesmente para atrair fêmeas e conseguir se reproduzir, entendeu? Agora, partindo para o último ponto, melhor parte para o final. E o profano feminino, a hipergamia, o que tem a ver com isso? Bom, todos nós somos cucks querendo ou não, tá? Porque, todos nós somos cucks querendo ou não. O Estado, ele faz o papel de cafetinagem e nos cuca. Novamente, o conceito de cuck, vamos lá. De onde vem? Por que a palavra cuck, tá? O cuco é um animal pequenininho, né? Um passarinho pequenininho. É o cuco de relógio mesmo, de relógio suíço, né? Aquele que faz cuco e tal. Então, ele é um passarinho pequenininho e tão safado que ele bota o filhote deles para ser criado por outras aves. Ele bota o ovo dele no ninho de uma outra ave,
Por ele ser menorzinho, o ovo dele ser menorzinho, esse ovo eclode mais rápido. O filhinho do cuco, o filhotinho de cuco, ele já nasce esperto, ele joga os outros ovos ali, porque o cuco geralmente bota um ovo só. Bota um ovo só no ninho do outro pássaro, ele joga os outros ovos ali do ninho para fora para receber comida exclusivamente da ave que foi cucada. Os ornitorricos, observadores de pássaros, chamavam essas aves que estavam cuidando do filhote do cuco sem saber de aves cucadas, que sofreram dessa estratégia evolutiva do cuco. O filhote do cuco é tão esperto que ele aprende a imitar o piado da ave na qual ele foi colocado no ninho. Então, o conceito de cuck é um indivíduo que está cuidando do legado genético de um outro indivíduo, não do próprio, entendeu? Então, o Estado ele faz justamente isso com os homens, que são os maiores pagadores de impostos, entendeu? As mulheres, inclusive, talvez até principalmente as mães solteiras, são as que menos pagam impostos, assim, numerologicamente, no geral, e são as mais beneficiadas por serviços públicos e iniciativas públicas. Bolsas, ações afirmativas, cotas, até funcionalismo público elas são a maioria. Então, eu, você, todos nós somos cucks do Estado se levarmos ao pé da letra o conceito da coisa toda. Sabe quando você pega a sua nota fiscal aí no Brasil e você comprou um produto e você viu ali que 40%, 50% foi imposto? Pois é o Estado fazendo você de corno, porque você está sustentando o legado genético de outros homens. Não me venha dizer que esse imposto está indo para todo mundo, para crianças, para adolescentes, para homens também. Não. Não existe uma lei exclusiva sequer para homem. Não existem bolsas, ações afirmativas ou cotas exclusivas para homens em lugar nenhum, homens heterossexuais. Não existe uma delegacia especializada, não existem redes de apoio públicas, não existem ambientes de debate, não existem locais sustentados pelo dinheiro público exclusivamente para homens. Então, sim, você está sendo cucado e cucado brutalmente. Talvez seja o país mais cuck do mundo nesse sentido, o Brasil. Então, a gente não precisa nem falar do micro aqui, né? Das relações micro, do tipo, mulher de cuck aqui, aquele cuck ali que se relaciona com tal mulher. Cara, você é um cuck, entendeu? Tu não pode nem falar desses caras, é óbvio. Você não está indo para a parafilia da coisa, imagino. Mas involuntariamente, eu, você, todos nós, até quem mora em país de primeiro mundo aí, a regra é sempre essa, tá? Se você mora inclusive na Europa, onde os impostos são muito altos e o assistencialismo feminino também é muito alto, você também é um cuck de marca maior. E assim, para concluir de vez mesmo, onde o profano feminino e a hipergamia entram nisso aí? Ora, se eu disse que a estratégia evolutiva do homem desatraente, do homem de baixo valor, vamos botar assim, costuma ser ele abrir essas concessões e até gostar ou aprender a gostar disso para atrair uma mulher que ele não consegue satisfazer, que ele não é atraente para ela, etc. As mulheres elas vão olhar para homens menos atraentes e vão exigir minimamente isso para que ele tenha acesso a ela, que é geralmente o que acontece. Inclusive o fenômeno do mãe-solteirismo no Brasil, sem julgamento, sem dizer assim, isso está errado e não sei o quê, sem julgamento moral, sem problematização e tal, sem nada disso. É simplesmente uma análise que eu estou fazendo. Do ponto de vista literal do que é a palavra cuck, é cucagem, cara. Porque ela permitiu que um homem tivesse reproduzido o legado genético dele e ela quer que um outro cuide e sustente. Mas ela trabalha, mas ela tem o dinheiro dela, ela não quer que... mas você tá ali, entendeu? Fazendo aquela presença afetiva, fazendo aquela presença moral pro guri. O guri já vai te ver como uma figura masculina presente. E não somente, tem as leis também, né? As leis, elas são uma cucagem de marca maior, sabe? Literais, assim. Elas aparelharam o comportamento, a estratégia evolutiva dos cucos. Sabe aquele trem lá no Japão, que ele imita o passarinho que mergulha na água, que é o trem bala? Ele tem um formato do bico muito parecido com o desse passarinho, justamente para não fazer tanto barulho quando passa em túneis e também para ter menos atrito com o vento, para o trem, obviamente, andar mais rápido. Então tá aí, né? Da mesma forma que a arquitetura humana copiou a natureza, né? A estratégia de um animal, coincidentemente também uma ave, a nossa política também está copiando a estratégia evolutiva de um animal, né? Do cuco. Cara, que brutal, cara.
Quer ver outras cucagens mais sutis, mas que, se levar ao pé da letra, também são cucagem? Essa coisa de mulheres que, novamente, sem julgamento moral, tá? Mas em essência, é o que acontece. Mulheres que se regeneraram em Cristo, sabe? Que agora elas querem esperar até depois do casamento, que tiveram uma vida sexual ativa, muito ativa até, talvez até desvairada, e agora quer sossegar com o Betinha. Cara, o que aconteceu aí? Vamos convir. Alguém pegou a melhor parte, os melhores anos da vida dela, o melhor sexo que ela podia oferecer, e alguém está pagando o preço, dando provisão e proteção, obviamente, porque esse é o papel do homem, é o que ela vai exigir, sem a recompensa, né? Quem é que está sustentando o legado genético? Quem é que está sustentando o prazer de outros homens? O Cuck, porra! Entra até na telegonia e no microquimerismo. Vocês conhecem essa teoria? É uma teoria que não tem muitas evidências. Já deixo claro, se você procurar aí, não tem muitas evidências a respeito, mas é aquele ditado: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Para mim, é uma teoria da conspiração, assim, sabe, que eu acredito particularmente. Principalmente pelo fato de que mulheres são muito suscetíveis nos seus relacionamentos. Principalmente relacionamentos mais traumáticos e predatórios, que me parece que elas têm uma inclinação a isso. Caralho, quase toda mulher teve um relacionamento traumático e tóxico e predatório, sabe assim, bizarramente traumático e predatório, hoje em dia. E isso fica na cabeça dela assim e ela leva pro resto da vida. Então, quando você se relaciona com uma mulher que teve esse histórico, cara, você tá se relacionando com uma influência que outro homem fez na cabeça dela, entendeu? Então o cara foi lá, fez de gato e sapato, bagunçou a cabeça dela, o emocional dela, deixou ali o problema para você resolver. Quem é o novo provedor e protetor? O Felizardo Betinha, ouvinte do Coruja do Carvalho. E o pior, essa é a pior parte, é que o último ele sempre paga mais caro, né? Os primeiros, eles estavam levando a juventude, estavam levando a baixa rodagem da guria ali, estavam levando uma versão naturalmente mais feminina, mais agradável dela, porque é perceptível, tá? É perceptível, quanto menos histórico sexual uma mulher tem, mais agradável ela tende a ser. Essa, pelo menos, a minha observação. Ela vai ser mais inocente, então ela vai ser mais suscetível. Por isso que, por ela ser mais inocente, elas acabam sendo bagunçadas por um monte de cara que também é lelé da cuca, né? E também faz de gato e sapato mesmo. Mas, novamente, não já raramente cai na mão do Betinha, né? Raramente, assim, quando há inocência, quando há mais feminilidade, raramente cai na mão de um homem que não vai bagunçar a cabeça dela. Já perceberam isso? Aí existem diversas narrativas para isso. Ah, mas eu era inocente, ah, mas eu não sabia, ah, mas ele me enganou. Aí eu não vou entrar nesse mérito, né? Se ela tá dizendo que ela foi enganada, pô. Mas no fundo, eu, você, todos nós sabemos que existe uma atração do feminino por homens mais largados, mais frios, mais distantes, né? Mais indisponíveis, sabe, misteriosos, assim, que não querem nada com a vida, talvez até mais irresponsáveis. A gente sabe que o cara que ele é mais agradávelzinho, mais romântico, mais certinho ali, ele não gera as mesmas emoções, a gente sabe. Então, são esses caras que levam a melhor, os melhores anos ali, o melhor sexo, a melhor qualidade ali da mulher a um preço baixíssimo, né? Baixo ou quase nenhum. Mas aí, conforme ela vai amadurecendo, ela vai descobrindo o seu valor como mulher e o que ela deve exigir dos homens. E quem é que ganha o maior preço com a menor qualidade? É o Betinha. É o cara legalzinho, né? É o românticozinho. É brutal, meu parceiro. Então, quem foi que sustentou o prazer de outros homens? Um retardatário, cara. O cara que chega no final. Quem foi que sustentou o legado genético, a reprodução, ou a telegonia, o microquimerismo ali de outros homens? O cucado, porra. O último que chega no final. Era por isso que no passado a virgindade feminina era tão exigida e tão importante, porque ninguém queria ser cuck. Mas esse pensamento se perdeu, magicamente se perdeu através de uma lavagem cerebral, ou simplesmente porque os caras não querem mais saber, não ligam mais, eles estão casando e tendo filho e se relacionando com qualquer uma mesmo e foda-se, né? Novamente, aquele papo de responsabilidades e consequências. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.